a gente chegar num lugar onde a gente sente a presença de Deus, sabe? Eu viajo um pouco. Triste coisa é você chegar num lugar, numa casa de oração, e às vezes não sentir a presença de Deus. Mas é muito bom chegar num lugar e sentir a presença de Deus. Muito bom. Fala para a pessoa que está ao outro lado, quando acabar o culto, pode falar para ele, fala para ele. Quando acabar o culto, você paga a pizza para mim, está tudo certo. Aí fecha com chave de ouro. Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Não perdeu muita coisa. Meu nome é Rodrigo, eu sou esposo da Tatiane. Somos casados há 12 anos. Nós temos 2 filhos. O Davi, que amanhã vai fazer 8 anos. E eu faço no sábado. Quase deu no mesmo dia, mas a gente tentou fazer de tudo para ficar no mesmo dia, mas não deu certo. O Davi é mais tradicional. O Lourenço de 2 é mais pentecostal. Nós somos ali pastores da ADAI, Assembleia de Deus Alto de Ipiranga, ali em São Paulo. Estou pastoreando a igreja há 8 anos. Comecei a pastorear a igreja por conta de um AVC que meu pai teve com apenas 47 anos de idade. Eu tive que assumir a igreja, eu tinha apenas 25 anos, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Meu pai ainda está se recuperando, ele não tem condições de pastorear, por conta disso eu tenho pastoreado. Tem sido a melhor coisa da minha vida, poder cuidar de gente, pastorear pessoas. Um dia um professor disse para mim: Rodrigo, para ser pastor você precisa gostar de 2 coisas, de Bíblia e de gente. Se você gostar só de gente, você não é pastor, você é psicólogo. Se você gostar só de Bíblia, você não é pastor, você é teólogo. Para ser pastor tem que gostar de gente e de Bíblia. E eu acho que eu gosto. Eu gosto de gente, gosto de Bíblia, eu gosto de estar aqui com vocês. E que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Que a presença dEle continue a ser notada nesse lugar, sentida nesse lugar. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor para sempre. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se você tem saúde para isso, levante suas mãos e cante. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. O que você veio fazer essa noite aqui? Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. João 15:15 diz isso. Olha só, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Me escutas quando clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Mas eu confio em ti. Você pode dizer isso? Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Louvado seja o teu nome, Pai, todos os dias. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Existe uma frase que acredito eu que somente a igreja pode cantar, a noiva dele. E a frase é a seguinte frase: nada é impossível para Deus. As coisas podem ser impossíveis para nós, mas para Deus nada é impossível. Fazer nada para Deus não faz sentido. Ele sempre tem que fazer alguma coisa. Acho bonito quando perguntam para ele, ok, Moisés pergunta para ele, qual é teu nome? Ele poderia falar infinitos nomes, mas ele disse, sabe quem eu sou? Eu sou o que sou. Você está precisando de uma bússola? Eu vou ser a bússola do deserto. Você está precisando de um médico? Eu vou ser o médico dos médicos. Você está precisando de um engenheiro? Eu sou o engenheiro dos engenheiros. Você está precisando de um pastor? Eu sou o pastor dos pastores. Eu sou o que sou. E para mim não há nada impossível. Nada impossível para ti. Nada é impossível. Nada é
tuas mãos. Nossa vida está em tuas mãos, Deus. E te louvamos por isso. Te louvamos porque a nossa família está em tuas mãos, a nossa vida. Nós estamos escondidos em ti. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado porque nós nos rendemos a ti. Quando clamamos, o Senhor nos ouve. Oração não respondida não significa que a oração não é ouvida. Muitas vezes o Senhor não responde a hora que queremos, mas o Senhor ouve. Todas as nossas orações são colocadas diante do Senhor. Nos rendemos a cada dia e queremos te adorar em todo o tempo. Todo o tempo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Se você conhece, cante. Por ti. O que ele é? Tudo pode passar. Essa é a nossa oração, Pai. E que essa oração seja para todos os dias da nossa vida. Queremos estar rendidos em todo o tempo. Fale conosco através da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Graças a Deus. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, segunda carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Agradecer, pastor Natalino, toda a sua família, igreja, enfim, a minha eterna gratidão por estar conhecendo vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração. Parabéns pelo lindo trabalho que vocês têm feito aqui nessa região. Pensando no tema do culto de hoje, sobre vida vitoriosa, eu tentei encontrar alguém na palavra de Deus que foi muito vitorioso. Só que foi uma vitória nos moldes do reino de Deus. Nós temos dois tipos de vitória, não é isso? A vitória nos moldes mercadológicos e capitalistas, e a vitória na ótica divina. Aí fora, bem-aventurado é quem dá risada. No reino de Deus, bem-aventurado é quem chora. Então, que tipo de vitória é essa que a gente quer?
tipo de vitória é essa que a gente está procurando e buscando enquanto estamos caminhando por essa vida? É sobre um pouco disso que a gente vai falar hoje. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 18. O texto bíblico diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Traga Marcos com você, Timóteo, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Lembra do Alexandre, o ferreiro? Esse me causou muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Agora, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor, ele me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja sempre a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Gente, acredito que todos nós sabemos, ou pelo menos temos uma noção, do quanto o apóstolo Paulo sofreu nessa vida. Agora, não foi um sofrimento tipo azar. Ele procurou o sofrimento. Por mais difícil que seja, no século 21, a gente compreender uma pessoa que escolhe sofrer. E acredito eu que nós somos condicionados a sempre fugir do sofrimento. É um instinto que nós temos. Esse instinto de alguma forma nos orienta a não querer sofrer. Só que não sofrer por coisas medíocres é interessante até certo ponto. Paulo, ele escolheu sofrer por algo que era maior que ele. E louvado seja Deus quando a gente encontra algo que é maior que a gente. Quando a gente encontra algo maior que a gente e a gente sofre por isso, sempre vale a pena no final. Infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas estão sofrendo por coisas medíocres, correndo atrás de vapor, né? Já dizia o tal do Salomão. E o Paulo escolheu sofrer nessa vida porque ele resolveu levar a vida cristã com seriedade e com nobreza. Todos nós sabemos, ou pelo menos temos uma noção, que o Paulo foi a maior expressão do cristianismo de todos os tempos. Paulo foi um homem de oração e jejum. Paulo foi um pregador incomum. Paulo foi um teólogo incomparável. É bem verdade que no momento da vida dele, ele foi o maior perseguidor de igrejas cristãs. Mas quando ele recebe, tem aquele encontro com Jesus, ele se chamava Saulo e depois vai se chamar Paulo. Mas quando ele se converte de verdade, do maior perseguidor de igreja do primeiro século, ele se transforma no maior plantador de igreja de todos os tempos. É uma das coisas mais incríveis que aconteceu foi na vida de Paulo. Porém, de tudo que ele passou, viveu, sofreu e registrou em suas cartas,
Esse texto que nós acabamos de ler é nada mais, nada menos que o último registro dele em vida. Pelo menos a maior parte da teologia defende essa tese. Esse pequeno bilhete que ele escreve para o seu discípulo, pequeno só no tamanho, mas na verdade é rico, ele está no fim da vida. E só para a gente ter uma noção, nesse momento Paulo se encontrava na antessala do martírio romano. Ou seja, quando ele escreveu essa carta para o Timóteo, o Paulo, ele estava trancafiado numa prisão romana esperando a morte a qualquer momento. É uma antessala para morrer. E apenas por questão de conteúdo histórico, eu queria compartilhar com vocês algumas informações sobre as duas prisões de Paulo em Roma. Paulo ele é preso uma primeira vez, acusado de estar falando mal dos escritos mosaicos, ou seja, dos escritos de Moisés. Mas por ser cidadão romano, logo ele consegue alforria, ele consegue uma libertação. Passado algum tempo, ele vai tentar voltar para Roma. Você vai daqui a pouco entender que não foi tão fácil assim. E logo quando ele chega, ele é preso de novo. Só que agora ele é preso por volta de 64 depois de Cristo, por um imperador chamado Nero. E esse imperador foi tão covarde, porque na verdade, quem colocou fogo em Roma foi Nero. Só que o fogo ganhou tanto campo, que o Nero, que era o imperador, não quis assumir a besteira que ele fez. Logo ele colocou a culpa em alguns cristãos. E naquele momento, um dos representantes do cristianismo é Paulo. Então quer dizer, quem colocou fogo em Roma? Eu não sei. Coloque então algum cristão, já que eles estão fazendo um pouquinho de barulho. Então Paulo ele é preso pela segunda vez em Roma, só que também preso injustamente. E agora ele está na antessala do martírio romano, meio que não entendendo nada. Falam que ele colocou fogo, ou ele foi um dos caras que motivou o fogo a acontecer. E ele está para ser morto. E lendo e relendo essas últimas palavras paulinas, antes da sua morte pelo Império Romano, é possível a gente perceber um pouco do que Paulo pensava a respeito da vida cristã. Paulo ele entende que ele tem uma vida vitoriosa e ele é vitorioso, só que nos moldes paulinos, nos moldes cristãos. Paulo entendia, uma das coisas que a gente precisa compreender todos os dias, seja você novo ou antigo, é que o céu, por definitivo, o céu não é aqui. A palavra de Deus vem dizer que nós somos como estrangeiros nesse lugar. Paulo entendia que nessa vida ele não passaria por tapetes aveludados. Paulo entendia que nessa vida ele não caminharia por ruas de ouro. Paulo entendia que nessa vida ele não receberia galardões dos homens, mas na maioria das vezes, por escolher ser cristão, ele iria passar por vales de lágrimas. Paulo entendia que o sofrimento que ele estava passando não era um sinal que ele estava longe de Deus, mas ele entendia, aleluia por isso, que os sofrimentos do tempo presente não poderiam ser comparados com a glória que seria revelada na eternidade. Por conta disso, um dos seus textos mais incríveis, abre aspas para Paulo, que a gente não gosta muito de ler esse versículo, mas a gente tem que ler que está na Bíblia. A nossa leve, olha o que ele diz, ele está preso, ele está pronto para ser degolado. Olha o que ele escreve: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação em Cristo Jesus. Paulo entendia que não há vida cristã sem luta. Paulo entendia que não há vida cristã sem sofrimento. Porém, se é para o crente sofrer, que sofra por coisas nobres, urgentes e eternas. Paulo não sofreu porque ele não tinha dinheiro. Paulo não sofreu por coisas medíocres. Paulo não sofreu porque ele não tinha o carro dos sonhos. Paulo já entendia no primeiro século o que um autor foi escrever anos depois, abre aspas para esse autor que eu não sei quem é, que ele diz assim:
A vida cristã não é um parque de diversões, mas é um campo de lutas. A vida cristã não é uma sala VIP, mas é uma arena de combates. A vida cristã não é uma estufa espiritual, mas é um terreno de espinhos. Só para a gente ter uma noção, Paulo é o tipo do cara que, se ele fosse da minha igreja, eu ia falar: meu, você é muito azarado. Pensa num cara, ok, azarado. Um cara que você fala: não é possível, meu, vai tomar um banho de sal grosso, sei lá, vai colocar alguma coisa na orelha, ver se... Só para a gente ter uma noção do que esse homem passou. Paulo foi perseguido em Damasco. Depois ele foi rejeitado em Jerusalém. Paulo foi esquecido em Tarso. Paulo foi apedrejado em Listra. Paulo foi açoitado e preso em Filipos. Paulo foi escorraçado de Tessalônica e Bereia. Paulo foi chamado lá em Atenas de tagarela. Em Corinto ele foi chamado de impostor. Em Éfeso ele foi duramente atacado. Quando ele chega em Cesareia, ele é acusado de ter falado contra Moisés. Aí quando Paulo decide ir para Roma, o barco dele, ele entra no naufrágio. E quando ele chega numa ilha que se chama Malta, ele vai comer um churrasco, uma cobra pica ele. Quando finalmente ele chega em Roma para conhecer a igreja romana, ele é preso porque falaram que ele colocou fogo em Roma. E o pior, nas entrelinhas do texto, Paulo vem dizer quem foi o delator da prisão dele. Palavrinha essa que está na moda, né? Para quem não sabe o que é delator, aí devia saber. O dedo duro. Quem falou que Paulo era um dos líderes do cristianismo? Paulo, nas entrelinhas, vai dizer quem é: Alexandre. Está escrito no texto, ou seja, Paulo também entendia, só Paulo, a gente não, que muitas vezes na vida cristã não são apenas os inimigos que nos machucam, mas aqueles que a gente mais ama. Tanto é verdade que Paulo chama o Alexandre de opositor a ele e ao evangelho que Paulo pregava. Agora, mesmo sendo delatado por uma das pessoas que ele mais amava, mesmo estando preso naquelas prisões que eram frias e escuras, onde os prisioneiros morriam de lepra e de infinitas doenças contagiosas, ainda assim Paulo tem pique para escrever uma carta para Timóteo. E ele vem dizer: ô Timóteo, o tempo da minha partida é chegada. E o verbo aqui, a expressão no grego aqui é análisis. O que significa essa palavra? Significa que é a ação de desatar um nó. Ou seja, Paulo está dizendo para o Timóteo: olha, o meu nó está sendo desatado. Ou seja, para Paulo a morte não era um problema. Para Paulo uma vida vitoriosa não era ser poupado da morte, mas era ter descanso no trabalho. Para Paulo a morte não era um problema, mas era a oportunidade de deixar a carga que estava pesada. Para Paulo a morte não era um problema, mas era uma libertação e um alívio dessa vida. Para Paulo morrer não era um problema, mas era invadir as portas da eternidade, onde não haveria mais choro, não haveria mais pranto, não haveria mais luto, não haveria nem morte, e enfim, ele voltaria para a casa do Pai. Ele continua dizendo: ô Timóteo, eu combati o bom combate. Sabe o que Paulo está falando? Eu não me envolvi com picuinha dentro da igreja. Eu não falei mal de ninguém. Eu não fiquei gastando as minhas energias com coisas medíocres. Eu combati o bom combate. Jesus me chamou para ser servo, eu fui. Ele me chamou para ser pastor, eu fui. Ele me chamou para ser pregador, eu fui. Ele me chamou para ser apóstolo, eu fui. Agora, infelizmente, a gente está vivendo uma fase da igreja que as pessoas estão cada vez mais se envolvendo com combates que não precisam ser combatidos. As pessoas, os crentes, estão cada vez mais lutando uma luta que é medíocre. Paulo vem dizer: eu completei a carreira. Eu não apenas comecei bem, mas eu estou terminando bem. Paulo tinha entendido que ele não carregou um peso inútil nas costas e nem se distraiu com as coisas fúteis da vida, mas ele rompeu a linha de chegada, correu de acordo com as regras, manteve os seus olhos no alvo e não fracassou na corrida. E por último ele vem dizer: guardei a fé. Infelizmente, muitos crentes não cumprem a carreira. Muitos crentes não combatem o bom combate, vão chegar no fim e vão perder a fé.
Paulo foi um soldado fiel até o fim. Enquanto muitos eram como a mulher de Ló, que olhavam para trás. Outros eram como os israelitas no deserto, que sentiam saudades do Egito. Outros eram como seu outro amigo Demas, que ele citou nessa carta, que ele disse, ele ficou apaixonado pelo mundo. Paulo não. Paulo se manteve firme do começo do seu chamado ao fim dele. É bem verdade que Paulo foi abandonado pelos homens, mas ele foi assistido por Deus. Paulo nos ensina que muitas vezes Deus não nos livra do vale, mas na maioria das vezes Ele nos livra no vale. Acho que aqui em Santos não tem ninguém que sofre. Paulo nos ensina que muitas vezes Ele não nos livra da fornalha, mas na vida cristã, às vezes, Ele quer nos livrar na. Paulo nos ensina que muitas vezes, aqui que tem um problema, hein? Deus nos livra da morte, mas às vezes Ele nos livra através dela. Ou seja, Paulo nos ensina que em toda e em qualquer situação, Deus é o nosso refúgio. Paulo foi perseguido, foi rejeitado, foi esquecido, foi apedrejado, foi fustigado com varas. Paulo foi preso, Paulo foi abandonado, Paulo foi condenado à morte, Paulo foi degolado. Mas em vez de fechar a cortina da vida com pessimismo e amargura e ressentimento, teoricamente, se eu sou Paulo, gente, eu não sei se vocês são mais crentes que eu, devem ser, mas Paulo, cá entre nós, gente, se eu estou lá nessa prisão romana, esse ano eu tive, ou melhor, no ano passado, em janeiro, eu tive conhecendo possíveis cadeias romanas onde Paulo e Pedro foram presos. Gente, é uma coisa subhumana. Todo o sistema de esgoto, sistema eu coloco entre aspas, todo o sistema de esgoto romano passavam pelas prisões. Ou seja, Paulo estava escrevendo carta driblando a urina do outro preso. Paulo não está numa sala pastoral, Paulo não está numa igreja bonita como ele. Olha o estado de bicho que eles colocavam os prisioneiros. Ainda assim ele tem maturidade para escrever um texto que permeia a igreja cristã até hoje. Um homem que tem todos os motivos para terminar a vida dele mal-humorado. Paulo não teve, que a gente fala que a gente tem que tomar cuidado, todo homem tem que tomar cuidado com 3 Gs: glória, grana e garota. Paulo não teve glória, Paulo não teve grana e escolheu não ter nenhuma garota. Ele soube canalizar, ele quis canalizar a vida dele só em Cristo. Aí você pega um Salomão, teve glória, sim ou não? Teve grana, sim ou não? Teve garotas? Sogra então, né? Por isso que ele chegou no fim da vida dele dizendo o quê? Tudo é vaidade. Também, rapaz, 1000 sogras. Deixa eu falar uma coisa. Você quer terminar a tua vida como Salomão? Se envolva com essas 3 coisas. Isso não vai dar alegria. Esses dias eu vi de um pastor que Paulo era rico. Só se é um outro livro paulino que não foi encontrado. Eu não estou falando que para a gente ser cristão a gente tem que ser pobre. Mas vida cristã não é para dar dinheiro para ninguém. Olha o porquê a vida cristã existe. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha dinheiro, tenha garotas, tenha glória. Não, sabe o que interessa? Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Tá falando? Deixa eu falar uma coisa, agora tem gente que é tão rica. Vai levantando a mão aí, vai. Ninguém mandou chamar o assembleano para pregar, eu sou assim meio atrapalhado mesmo. Tem gente que é tão rico, quem é rico aí? É tão rico, não tem R$1 para dar de oferta, mas tem o seu nome escrito no livro da vida.
queremos projetar as nossas fantasias capitalistas num texto que teoricamente não faz sentido. Você quer ser rico? Acorda cedo e vai trabalhar. Ponto. Você quer aprender a como ser abençoado, seja com muito, com pouco, vai para a Bíblia. Mas você quer ter muito dinheiro? A Bíblia não é um livro que vai te fazer você milionário. Vai comprar um livro na Saraiva, é muito melhor. A Bíblia é um livro do Deus vivo querendo salvar a humanidade. Porque nessa vida as coisas vão passar. Tudo vai passar, as mulheres vão passar, os homens vão passar, o dinheiro vai passar. O meu pai tinha 47 anos de idade, com muita saúde. Um dia ele acordou na cama. Até hoje, já fazem 10 anos, eu não sei o que é receber uma ligação do meu pai dizendo: e aí filho, como você está? Porque ele não consegue mais falar. É muito triste não poder ver meu pai pegando os meus filhos no colo, dizendo: eu vou levar vocês para o parque. É muito triste ter que ver minha mãe com 56 anos de idade pegar meu pai e dar banho nele todo dia. É triste. Mas em nenhum momento a Bíblia me disse que eu seria poupado dessas coisas. Mas eu entendo que as leves tribulações, as momentâneas tribulações, não hão de se comparar, que lá em cima ele vai andar como ele nunca andou. Ele vai cantar como ele não canta mais. Esses dias eu vi uma frase dizendo que o melhor de Deus está por vir. Eu falei: nossa, que medíocre essa frase. Nossa, que ingrato. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio encarnado, habitou entre nós, foi numa cruz, ressuscitou. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus está para voltar. É diferente. Nada se compara à presença do nosso nome escrito no livro da vida. Nada se compara. Nada se compara. Morreu degolado. Ou melhor, antes de falar da morte, que você já sabe que ele morreu, deixa eu falar uma coisa. Quando você pensa que ele vai terminar a vida mal-humorado como Salomão terminou, como que Salomão terminou? Tudo vida. Sabe como que Paulo termina antes de ser degolado? Vocês leram? A ele a glória, a ele a glória. Não, para. Cara doido, meu. O cara tá para ser morto. Ele pega o celular para mandar um WhatsApp para Timóteo. Olha, cara. Eu levanto a tese que se o Paulo tivesse WhatsApp, ele teria alguns grupos. Colossenses, Filipenses. Sabe esse grupinho de empresa aí, que mandam às vezes foto pornográfica para você? Paulo não ia participar desses grupinhos, não. Paulo ia ter Filipenses, Colossenses, Corinto. Paulo está preso, aí manda um zap lá para Filipos dizendo: galera, eu estou preso aqui. Mas deixa eu falar uma coisa, alegrai-vos. Isso me incomoda, porque quem tem que mandar uma carta para alegrar é a igreja para Paulo, mas Paulo sempre faz ao contrário. Eu não conheço uma carta da igreja que foi endereçada para Paulo. Ou seja, Paulo estava mais livre lá dentro do que a igreja fora. Gente, eu termino aqui. Quando eu olho a vida de Paulo, eu falo: meu Deus, de boa,
será que eu mereço? Quer dizer, merecer ninguém merece, ok, nem Paulo, mas vocês estão entendendo o merecer? Será que o céu desse cara vai ser o meu céu? Porque a tua graça mesmo que vai resolver tudo, porque eu não consigo ser paulino. E a gente fala que a gente é cristão. Eu vou falar de novo para quem não entendeu. Gente, eu não consigo ser paulino. Mas às vezes a gente bate no peito e fala que a gente é cristão. Feche seus olhos e incline sua cabeça. Assim que eu quero terminar esse sermão hoje. Deus, o que é uma vida vitoriosa? É ter tudo o que amo? Ou amar tudo o que tenho? O que é Deus? Para que não possamos ser filhos birrentos, mimados, querendo sempre o milagre de cada dia, sempre o extraordinário de cada dia, mas às vezes não é grato nem no ordinário, quanto mais no extra. Senhor, Paulo não teve 1/10 daquilo que a gente tem, e ele era muito mais relevante do que a gente, com banda larga e tudo. Mas será que uma vida vitoriosa é essa que a gente está buscando, ou é essa que Paulo buscou? Uma vida que até parece que ele estava azarado, Deus. Senhor, abençoe a igreja evangélica brasileira de uma vez por todas. Que a gente possa entender o que é ser cristão. Nos ajude, Pai. É muito bom estarmos numa igreja como essa, é muito bom nos reunirmos como igreja local. Deus, mas o que adianta essas 2 horas de culto se a gente não canalizar isso em missão lá fora? Nos ajude a melhorar, Deus. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano, a gente só sabe errar, Deus. Nos ajude a sermos só um pouquinho mais relevantes, um pouquinho menos mimados. Se Paulo dependesse de bênçãos materiais para te servir, ele estava lascado, Pai. E a gente às vezes coloca tantas condições para te servir. Nos ajude. Nos ajude. Que possamos terminar essa reflexão e esse sermão cantando aquilo que ele escreveu há 2000 anos atrás. A ti é a honra, a glória, sempre. Com dinheiro ou sem dinheiro, estamos juntos, Deus. Com saúde ou sem saúde, vamos embora. Porque nada aqui de baixo vai afogar a esperança daí de cima. É essa perspectiva que precisamos, Pai, que possamos olhar para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus, que o nosso foco esteja aí em cima, na missão aqui embaixo. Pai, que possamos falar aos outros o verdadeiro sentido do Evangelho. É que o Senhor veio salvar o pecador. O Senhor veio perdoar os pecados. O Senhor não veio com a propósito de dar dinheiro para ninguém. O Senhor veio para tirar as pessoas do inferno e tirar o inferno de dentro das pessoas. Nos ajude, Pai, a cada dia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você pode, se coloque em pé. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olha o que você está cantando mais uma vez. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Levanta a tua mão e canta bem alto, vai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Aleluia. Eu queria fazer uma oração com você. Eu não sei como está o seu coração, mas Deus te trouxe aqui para ouvir a palavra. E às vezes nós estamos perdendo tempo com coisas que são muito pequenas, com bobeiras, e gastamos a nossa energia. Quantos que perdem o casamento porque estão gastando a sua energia tentando ter razão, e lutam, e discutem, e brigam? Quantos que perdem a alegria de viver porque as coisas não aconteceram do jeito que ele quis, que ele pensou, que ele sonhou? Eu gosto sempre de pensar que todos os dias Deus nos dá um dia tão bonito, e tem gente que consegue viver amargurado num dia tão lindo. Eu quero orar com você que quer dizer: Deus, essa palavra tem a ver com a minha vida, com a minha necessidade. Eu recebo em nome de Jesus. Lógico que a palavra é para todos, não é para... mas alguns querem dizer: Deus, essa palavra é minha, eu precisava dela. Tem que sair daqui ruminando, repensando como será o meu dia de amanhã. Vai ser igual a hoje, ou é um novo dia? Que todos os dias o Senhor dá um novo dia para a gente. E aí tem gente que faz do novo dia um velho dia, levando as amarguras de um dia para o outro dia, e assim curte aquelas tristezas. Eu queria orar com você. Você que quer dizer: Deus, eu precisava dessa palavra. Feche teus olhos, por favor. Você que quer se apresentar diante do Senhor, levante a sua mão no seu lugar. Diz: Deus, eu quero. Eu recebo essa palavra, eu precisava. Vai levantando a mão no seu lugar em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece cada vida que está com as suas mãos levantadas. Tu sabes, ó Deus, das lutas que passamos. Tu sabes das dificuldades. Mas quando a gente vê a história do apóstolo Paulo, dos apóstolos, ó Deus, vemos essas pessoas apaixonadas pela tua palavra, pelas tuas coisas, sofrendo, mas sofrendo com alegria, enfrentando, ó Pai. São chamados de heróis da fé. Assim, meu Deus, nós recebemos esta palavra e sabemos que o Senhor tem cada dia mais coisas maravilhosas. Em todas as lutas de Paulo, o Senhor sempre esteve sobre a sua vida, sempre lhe deu vitórias. No meio de toda dor, o Senhor estava presente. Assim nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e eu invoco a Tua bênção sobre estas vidas. Cubra com Teu sangue, Senhor. Livra de todo o mal, Senhor. E que possam sair daqui, ó Pai, com esse estímulo à maturidade, em nome de Jesus.
Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus. Bem forte: Senhor Jesus, eu recebo a palavra. O Senhor conhece o meu coração. Eu recebo a força, a visão, o estímulo. Eu recebo a graça, em nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos a minha dor, a minha aflição, e tomo posse da vitória que vem da tua parte. Eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós aplaudimos o teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, terça-feira eu estava compartilhando com os adolescentes e estava falando para eles que existem algumas coisas que assim, o ser humano luta muito por ser feliz, por ser bem-sucedido e por ser respeitado, valorizado, aceito, né? Ou reconhecido. São as coisas que, de certa forma, é a luta do ser humano. E o mapa dessas três questões estão no Sermão do Monte, onde Jesus ensina: você quer ser alegre? Você quer ser alegre? Então aqui está o mapa, as bem-aventuranças. Você quer ser bem-sucedido? Sermão do Monte. Você quer ser reconhecido, respeitado? Sermão do Monte. Passa os céus e a terra, e esta palavra permanece para sempre. Quer ser feliz? Jesus. Quer ser bem-sucedido? Jesus. Quer ser respeitado? Jesus. Foi muito legal poder compartilhar com eles. E eu quero dizer para você, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Gostei da frase que diz que ele foi o grande perseguidor, depois o grande implantador de igreja. Paulo não tinha ideia do que Deus faria na vida dele. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Tem uma frase que diz que do nada que eu era, deu-me a paz. Do nada. Deus tem algo marcante para você. E através de você, a sua família será abençoada. Através de você, os seus amigos serão salvos. Através de você, muitos serão impactados. E esse é o verdadeiro tesouro, meu irmão. Poder servir a este Deus.